Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo e nele falaremos um pouquinho sobre o PL, né? Que é o candidato, que é o partido do candidato da direita esse ano, não é isso? Bom, eu vou fazer um breve histórico e depois eu vou ler partes do manifesto do PL e depois eu vou ler o plano de governo do PL, para você entender direitinho do que se trata. Por que é importante você fazer uma análise do partido? Porque nós vivemos, pessoal, um governo chamado governo de coalizão. Em suma, o que significa isso? Significa que o governo ele só funciona se coligado com deputados, senadores, partidos. Ele só funciona dentro dessa articulação. Como o PL já conseguiu cerca de 100 deputados, dos 513 ele conseguiu 100 deputados, o Valdemar Costa Neto, que é o presidente desse partido, ele se tornou extremamente poderoso. Por quê? Todas as decisões do país passarão por ele. Outro ponto importante para você estudar depois, tá? O mandato, pessoal, dos deputados que são eleitos não pelos seus próprios, pelos votos que foram dados a ele, mas que foram eleitos por legenda, ou seja, um cara tem 2 milhões de votos lá e puxa um monte de pessoas que tiveram 50 votos, 200 votos, né? Para dentro da Câmara, do Senado, enfim. Esses votos, esses mandatos pertencem ao partido, não é ao indivíduo, entendeu? Então, o PL hoje ele já é o partido ou a figura ou Valdemar da Costa Neto, ele já é a pessoa mais poderosa desse país. Então, para que você não seja surpreso, não fique surpreso com alguma situação, positiva nem negativa, né? Depende do seu ponto de vista sobre essas questões. É muito importante que você saiba com quem você está lidando. Beleza? Dê uma olhada nessa imagem aí. Olha só. Então, esse Valdemar Costa Neto, ele foi condenado pelo mensalão. O mensalão do Roberto Jefferson, o mensalão do Lula, o mensalão do Delúbio, o mensalão dessa turma toda? Sim, foi. Cássio, mas deixa eu te falar, ele mudou, agora é diferente, o partido é diferente, tudo é diferente, né? E agora o candidato da direita está lá e agora vai dar tudo certo, porque agora é uma outra coisa, é outra vida, né? Certo, vamos analisar como foi esse partido desde, sei lá, 94, 98. Vamos ver como ele foi, quem ele apoiou, para que você entenda o que está sendo dito, quem está falando e contra quem está falando. Dessa forma, tendo essas três instruções aí, você vai ter muito maior clareza sobre o discurso que está sendo colocado para nós. Como eu disse anteriormente, as palavras têm significados internos, dependendo de quem está falando, tá bom? Eu até usei o exemplo de democracia. Eu falando democracia, o Putin falando democracia, o Xi Jinping falando democracia. O Xi Jinping foi eleito agora novamente, né? Para mais 5 anos de mandato, democraticamente. Depois vocês deem uma olhada. Xi Jinping é o presidente da China, tá? Então então você precisa entender a estrutura fundamental das palavras, porque cada um dá a essas palavras o conteúdo interno que lhes é caro, que lhes interessa, tá? Então vamos lá. Breve histórico. Em 94, quem que o PL apoiou? Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso é de direita, de esquerda? O que você me diz? Bom, seguindo. Em 98, o PL apoiou o Ciro. Em 2002, o PL apoiou o Lula.
E não só apoiou o Lula, mas deu a base para a governabilidade do Lula, dando a esse governo, dando ao Lula o seu vice, que foi o José Alencar. Quando você tem um vice, quando você dá um vice a um presidente, caracteriza que você concorda com aquelas políticas e você vai dar a base, você vai fazer, você vai trabalhar na articulação para que aquele governo funcione. O que você acha disso? É bom que a gente saiba, né? Vamos lá. Em 2006, o PL, devido à falta de representatividade, ele acaba. Ele junta com o PRONA. O PRONA é do Enéas Carneiro. Não é isso? Temos do Enéas Carneiro, do PRONA. E junto esses dois formam o PR. O PR em 2006 apoia quem? O Lula. Tá bom? As políticas, para que você apoie um candidato, você precisa estar ligado nas políticas deles. Você precisa estar de acordo com o caderno de teses desse partido. Você precisa estar de acordo com o manifesto fundamental desse partido. E o PL, de Valdemar Costa Neto, que foi condenado no Mensalão, que hoje é o presidente do PL, ele compactuou com o governo de esquerda, não é isso? O governo que muitos de nós, muitos de vocês, muitos de nós temos lutado contra. Então, para você não ser pego de calças curtas, ou para você não colocar tanto coração nisso, porque agora a direita vai vencer, vai estar tudo certo, entendamos quem está falando, tá? Em 2010, o PR apoiou um outro candidato. Quem foi? Apoiou a Dilma. Em 2014, o PL apoiou a Dilma. Tá bom? Em 2018, o PL apoiou mudou a mentalidade e apoiou o Bolsonaro. Não. O PL apoiou o Alckmin. Como o Alckmin perdeu longe, o PL foi um dos primeiros partidos a dizer para o Bolsonaro: olha, estamos aqui para compor o governo. Estamos aqui, reconhecemos a vitória, você é tudo de bom, a direita é tudo de bom e nós estamos aqui para compormos o governo. Tá bom? Continuando. Em 2022, o PL está apoiando, o PL tem o seu candidato, que é o candidato de direita, que é o Bolsonaro, e ele está apoiando o Bolsonaro. Aí fica a pergunta, dê uma olhada nessa imagem aqui, olha só. Vocês verão aí que o Valdemar Costa Neto, sendo o homem mais poderoso desse país nosso aqui agora, porque ele é chefe do PL, ele já propôs coisa para os dois lados. Ele mandou a mesma cartinha para o Bolsonaro e mandou também para o Lula, falando, olha, eu quero ficar com o Ministério da Infraestrutura. Então, e aí? O PL é um partido de direita, o que nós podemos esperar dele? Nós vimos um breve histórico até agora, certo? Nós vimos que o Valdemar Costa Neto é um dos caras do Mensalão, certo? Em 2019, pessoal, em 2019 o PR deixa de ser PR e volta a ser PL, tá? Que ele é extinto em 2006, em 2019 ele volta a ser PL, certo? E o Valdemar Costa Neto sempre lá. Bom, agora nós vamos ler partes que eu acho interessante, depois pega, só entrar no site e pegar, gente, é muito simples. Não sei por que as pessoas não fazem isso. Talvez eu saiba, mas esse é um outro assunto. Vou ler primeiro o manifesto, não leio o manifesto, partes do manifesto que vão dar uma cara boa, que você vai entender mais ou menos o que é o PL, e depois eu vou ler o plano de governo do PL, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Sim, pessoal, muito importante.
Se o Bolsonaro entrou para o PL, caracteriza necessariamente que ele precisa estar a par, ele precisa saber as políticas, o pensamento, o projeto de país que o PL tem. Então ele sabe, tá bom? O que pode ser, o que poderia, com a entrada dele, ser alterado alguns pontos para o plano de governo, tá? Vamos ver o que foi alterado, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver como que se junta isso aí. Vamos lá, vamos para o manifesto. Olha só. A nação sacrifica-se pelas sucessivas crises econômicas, sobressaindo-se, nesse contexto, o aumento da dívida pública e as elevadas taxas de juros, fruto de políticas equivocadas, muitas vezes coniventes com o capital financeiro. Certo? Então, se ele não gosta de políticas públicas que sejam coniventes com o capital financeiro, alguma coisa o capital financeiro ele tem, né? O partido, tá bom? Continuando. Legiões de crianças perambulam pelas ruas, como indigentes, sem escola e sem assistência social. Esse fato degradante denuncia a omissão de sucessivos governos, compromete nosso futuro e mancha nossa imagem e mancha a imagem do país no exterior. Tá. Esse fato degradante denuncia a omissão de sucessivos governos? Quais governos? E aí vem a pergunta mais legal. O PL fez parte desses governos? O PL forneceu a base estrutural para esses governos? Que fizeram políticas econômicas frustradas e erradas? Pense aí, né? Próximo parágrafo aí. A pobreza no Brasil cerceia a liberdade de milhões de pessoas, sem que políticas compensatórias adequadas garantam a igualdade de oportunidades, o acesso aos bens de consumos básicos e a escolha livre de cada um pelo seu próprio destino. Tá bom. Então, existe no PL a vontade, o desejo de gerar uma coisa chamada igualdade, através de intervenção do Estado. Isso se parece com a política de esquerda? E aí, o que você me diz? Isso se parece com a mesma política do candidato do Lula, por exemplo? Pessoal, observe esse primeiro ponto aí que eu vou ler agora, tá? O personalismo dos governantes e a hipertrofia do poder executivo ferem a independência e a harmonia entre os poderes da República. Olha só, hipertrofia é o fortalecimento do poder executivo. O PL prega para que o poder executivo seja, que ele tenha sua força diminuída. O poder executivo é o presidente, tá bom? Em última instância, é o presidente. Ele quer que o poder executivo perca poderes. Existe uma coisa que já está tramitando há algum tempo que se chama parlamentarismo. Ou seja, o presidente do Senado se tornaria o executivo. E o presidente, se digamos o Bolsonaro ou o Lula, quem ganhar, aplicando isso, o parlamentarismo ao Brasil, o Lula ou o Bolsonaro que ganhar agora em 2022, ele seria figurativo, ficaria como a rainha, por exemplo. Quem comanda mesmo sei lá, foi o Tony Blair um tempo atrás, aí, lá na Europa, né? Aqui, no caso, seria o presidente do Senado, que teria grandes chances de ser um cara chamado Sérgio Moro. Ele se tornaria o presidente, vamos colocar assim. Mas isso é uma teoria, depois a gente pode falar sobre ela se houver interesse. Então, pessoal, se vir o parlamentarismo e for aprovado, não pense que o seu candidato, o Bolsonaro, ele não sabia disso. Está no manifesto do partido. É assim. Tá bom? Então, fique ciente disso. Vamos lá. Continuando aí.
O Partido Liberal, PL, inspirado nos princípios de liberdade, com igualdade social, da solidariedade e da dignidade da pessoa humana, reconhece a atividade essencialmente ética da política e a sua busca permanente pelo bem comum. Tá, aqui, pessoal, nós temos quase os mesmos temas de um negócio chamado iluminismo, que era igualdade, liberdade e fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. E qual era o lema principal desse iluminismo? Aí teríamos que estudar iluminismo. Deu uma estudada, mas uma das coisas para pontuar, para que você fique atento, é que um dos pontos altos do iluminismo era até que o último rei seja enforcado nas tripas do último sacerdote, do último pastor, do último padre. Liberdade, fraternidade e igualdade. Então aqui tem quase isso, tá bom? Existem princípios iluministas aqui no PL? É uma pergunta. Estude o que é iluminismo e avalie, leia lá depois, tá? Continuando. Reformas estruturais no Estado deverão eliminar a injustiça social. O que é injustiça social? Sabe quem vai dar todo o aparato para que você saiba o que é justiça social? O PT. O PT, sim, ele sabe tudo e ele descreve perfeitamente o que é injustiça social. E ele estabelece políticas para fazer um equilíbrio e gerar a igualdade. O PL é assim. Reformas estruturais do Estado deverão eliminar a injustiça social, fomentar o desenvolvimento e impedir a concentração de riquezas, vencer o atraso e aprimorar as relações do capital com o trabalho. Quem vai reger a igualdade, os direitos, os valores entre o empregado e o funcionário, entre o capital e o trabalhador, é o PL. Ele tem essa característica, ele tem esse desejo, tá? Continuando. A história tem demonstrado que a liberdade sem igualdade é geradora de oligarquias. Liberdade sem igualdade, aqueles mesmos pontos novamente. Que é a liberdade de alguns e a não liberdade de muitos. A igualdade sem liberdade não conduz à democracia, mas ao despotismo, que é a submissão da maioria à opressão de quem detém o poder. O acesso à propriedade deve ser assegurado a todos, como garantia do exercício pleno da liberdade, e como base para a conquista do direito de propriedade. Direito de propriedade, ó, você pode ter as coisas. Daqui a pouco a gente vai ver isso melhor, tá? Como que isso se estrutura no plano. Isso aqui faz parte do plano, tá? O Partido Liberal, PL, vê no Estado o garantidor dos direitos humanos, promotor e guardião do bem comum. O Estado institucionaliza o poder com o exclusivo objetivo de promover o bem social. Aqui nós vemos um ponto interessante. O PL, então, está muito ligado ao social. Por isso ele tem tantas similaridades e proximidades com os partidos de esquerda. Não tem problema ele estar na esquerda. Para ele, como você vai observar aqui daqui para frente, não tem problema nenhum. Tá bom? E eu te pergunto agora, se você é de direita, ou você acha que é de direita, o que você colocaria no lugar desse bem-estar social, desse bem-estar comum? Provavelmente você vai olhar e falar, cara, não faço ideia, porque desde que eu nasci tudo é assim. Então, precisa de estudo para entender o que é direita, se você pretende ser uma pessoa de direita, tá? Estude muito. O Estado institucionaliza o poder com exclusivo objetivo de promover o bem comum social. Só se justifica quando é instrumento para eliminação de todas as formas de dominação entre os homens.
Uma das propostas do plano do PL é a eliminação de todas as formas de dominação entre os homens. O marido, que é o cabeça e tem a esposa embaixo, tem um filho mais velho, tem uma estrutura hierarquizada, caracteriza dominação? Ou não? Falei. Deixem nos comentários. Embora reconheçamos a crise moral na etiologia dos conflitos que cabe ao Estado administrar e dirimir, entendemos que a injustiça já passou do âmbito das consciências para instalar-se nas próprias estruturas econômicas e sociais. Tá bom, ele está dizendo aqui que a injustiça já não está só nas consciências, a injustiça já é estrutural nas condições econômicas e sociais. O que o partido pretende fazer? Uma equalização para gerar uma igualdade. O que o PT pensa, o que o caderno de tese do PT traz, muito parecido, né? Você acha que é parecido ou não? Muito parecido, né? Então vamos continuando. Não basta, por isso, os simples apelos a valores éticos para que se corrijam tais injustiças. Não basta você ficar falando para o pessoal, olha, isso é errado, olha, aquilo é errado, o que tem que fazer? Cabe ao Estado, administrador do poder da sociedade, liderar processos revolucionários. Sem o recurso da violência desumana, para que se eliminem as formas de dominação entre os homens e as injustas desigualdades sociais. Então, o que o PL tem de resistência ao caderno de teses do Partido dos Trabalhadores? O que o candidato de direita tem de resistência com respeito às estruturas colocadas no PL? E, depois, o código de conduta do caderno de tese do PT. Avaliem isso, tá bom? Avaliem objetivamente como isso se dá na realidade, tá? Continuando. A autonomia dos estados no plano político e econômico deve ser assegurada, sendo fundamentais reformas tributárias que reduzam gradualmente a concentração de rendas da União. Muito massa, isso é muito positivo. Não tem nada a ver com o caderno de tese do PT, tá? Defende a consulta popular para qualquer alteração na divisão administrativa do país. Legal. A lei federal, utilizando, sobretudo, uma política de incentivos coerente, deve propiciar a redução das injustas desigualdades regionais, privilegiando o Nordeste e Norte do país. Então você pega o dinheiro de São Paulo, pega o dinheiro do Rio de Janeiro, pega o dinheiro de Goiás e faz uma divisão. E o que você acha disso? Concorda, não concorda? O equilíbrio dos poderes. Enquanto mantido o sistema presidencialista, lembra que nós vimos lá no manifesto? Ele acha o sistema presidencialista, o executivo é muito forte. Enquanto permanecer assim, a lei deve cuidar para que se estabeleça o correto equilíbrio entre os poderes legislativos, executivo e judiciário. A lei, não é isso que ele fala? A lei deve. Quem é que é o guardião da lei? O judiciário. Então a lei deve fazer esse tipo de coisa. Então o poder agora se desloca e vai para o judiciário. É isso? Não? O que você me fala? Já que o executivo é forte demais, o presidente é muito forte, então tem que fazer um... O que você acha? Todos os acordos e tratados internacionais devem ser submetidos ao poder legislativo, ressalvados aqueles referentes aos direitos humanos que devem ser de imediato recepcionados pela Constituição. Então, o PL está me dizendo que coisas relacionadas aos direitos humanos, que resolvidos pela ONU, pela Unesco, não precisa passar pelo nosso legislativo, ele pode só ser incorporado à nossa Constituição e ser aplicado aqui? É isso que o PL está dizendo? Ou não? Me ajudem nessa leitura aí. Isso se parece com a proposta do caderno de tese do PT? Ou não? E aí? O que você me diz? Continuando.
O legislativo deve examinar e aprovar todos os orçamentos, inclusive o monetário. A inviolabilidade da tribuna parlamentar deve ser assegurada. Isso é massa, né? Sem que aí se inclua o direito à impunidade. Agora bagunçou, né? Olha, a inviolabilidade da tribuna, beleza. A pessoa pode falar, o parlatório, parlamento, falar, né? Mas ele que não inclui o direito à impunidade. Agora, nos casos de crime comum, como que isso vai se aplicar corretamente? O caso do Daniel Silveira é um crime comum? Não é um crime comum? Ele poderia falar, não falar? Ele é representante? Ele é ou não é? Então aqui fica meio assim nebuloso. Para mim, é claro, né? Mas você pode dizer aí nos comentários como deve ser. Continuando. Ao Poder Judiciário devem ser asseguradas prerrogativas e garantias que lhe permitam o julgamento sereno e livre de pressões. Ao Poder Judiciário. Então, o inquérito das fake news, de alguma, quando as pessoas levantaram fake news contra o Alexandre de Moraes, essas coisas, segundo eles, são fake news. O Poder Judiciário mesmo não passando pelo Ministério Público, ele poderia se defender para que ele possa ter um julgamento, para que ele possa julgar as questões de maneira serena e livre de pressões. Ele poderia fazer isso e prender algumas pessoas para que o STF, para que a Justiça, o Poder Judiciário de modo geral, consiga julgar as coisas de maneira serena. E aí? O que você acha que o PL pensa disso? Desenvolvimento econômico e social. O Partido Liberal, PL, acredita ser o desenvolvimento econômico um instrumento para o maior desenvolvimento social e para que se chegue a melhor qualidade de vida para o povo brasileiro. O enriquecimento não deve ter como objetivo o acúmulo de riquezas ou poder pelo Estado, mas sim o fortalecimento econômico do cidadão para que possa viver com mais dignidade e conforto. De nada adiantam grandes hidrelétricas, redes, rodovias e comunicação se a maioria da nação não pode pagar a luz, dispor de automóveis ou usar o telefone. A política econômica de uma nação solidária não deve ser como a de um empório que visa propiciar lucros no final de um exercício. Ela se destina a dar a todos os homens, de forma bem distribuída, melhores condições de vida. Aqui nós estamos falando novamente de uma coisa chamada igualdade, gerar uma igualdade, não é isso? Olha, uma nação solidária não deve buscar o lucro no final do exercício. Vamos partir só para empresas mistas, tipo Petrobras, Correios, essas coisas. Ela se destina a dar a todos os homens, de forma bem distribuída, melhores condições de vida. E aí você veja aí em que é semelhante, em que é diferente a estrutura de país que o PL pensa e a estrutura de país que o PT pensa, tá bom? Dentro desse espírito, o Partido Liberal apoiará medidas que visem o crescimento econômico integrado, ao aumento do mercado de trabalho, à redução da dependência do exterior, à ampliação do mercado interno, à correção das injustas desigualdades sociais e regionais. A correção das injustas desigualdades sociais e regionais. Aqui, gente, entra LGBTQI+, negros, tudo que você imaginar que está nas propostas do caderno de tese do PT pode entrar nesse parágrafo aqui. A intervenção do Estado na economia. A atividade econômica deve ser desenvolvida pela iniciativa privada e livre, admitindo-se a intervenção do Estado. Então, eles são a favor, são liberais, então eles são a favor da economia privada e livre. Mas o Estado intervém. Um Estado intervencionista. Para a defesa do bem comum e proteção do trabalhador. Isso aqui pode abrir para que os sindicatos sejam fortalecidos. Os sindicatos trabalham para o bem comum e proteção do trabalhador? Trabalham. Então o Estado pode entrar nisso aí. Para dirimir conflitos. Tem um conflito entre empregados, entre patrão e empregado, o Estado ele vai lá e resolve a situação. Tá? O que você acha?
para impedir a formação de monopólios e oligopólios. Quem vai autorizar as compras e vendas, as junções de empresas, é o Estado. Então, no Brasil e nos governos anteriores, nós já vimos isso acontecendo. Tem funcionado? O CAD tem funcionado direitinho? Procure saber o que é isso e procure saber as políticas, como que as coisas estão acontecendo, tá? Para a defesa da empresa nacional. Então o livre mercado aqui já não fica tão livre assim, mas que tá tudo legal aqui. Para a produção de bens e serviços indispensáveis que caracterizam deveres do Estado, comuns e necessários para o equipamento urbano, água, luz, energia, transporte, etc., ou que tenha relevante significação estratégica para a soberania e segurança do país. Então, pessoal, o Estado irá intervir, irá manipular o preço, irá trabalhar de alguma maneira, aqui está aberto a isso, tá? Sempre que for água, luz, energia. O que é energia? Energia, pessoal, é um monte de coisa. Você pega petróleo, óleo, energia das mais carvão, energia eólica, energia solar da sua casa aí. O Estado pode intervir nisso? Sim, o Estado deve intervir. O PL pensa assim, deve intervir em todas essas coisas aqui. Nos preços, tributar dividendos de quem tem conta na bolsa, de quem tem investimentos na bolsa. O Estado entra nisso para poder, se for de uma coisa com significação estratégica. A internet, tá bom? Estratégica para a soberania nacional. Enfim, o que você acha disso? Concorda? Discorda? Acha parecido com o PT? Do histórico que nós vimos, você acha que são parecidos, são diferentes, caminharam juntos por muito tempo, foram condenados juntos? O que você pensa sobre isso? Põe aí nos comentários. Propriedade e reforma agrária. O Partido Liberal PL considera o direito à propriedade como natural, inalienável e anterior à lei positiva. A lei positiva, pessoal, que está no papel, tá? Assim, em suma, resumindo muito, tá? A propriedade justifica-se, sobretudo, como instrumento que se assegure a liberdade. Não se pode, por isso, transformar em arma ou pretexto para um exercício do egoísmo e da opressão. Tá, então se você é proprietário de alguma coisa, e isso, de alguma maneira, faz com que você exerça o seu egoísmo e alguma opressão a alguém, às minorias, às desigualdades, o Estado pode intervir. Não é isso que está escrito aqui? Olha, continuando. O Estado deve intervir. O Estado deve impedir o abuso do direito de propriedade, quando ela se torna instrumento de dominação ou fonte de injustiça. Então o Estado diz o que é justiça e depois ele fala que o direito à propriedade pode ser que aconteça, né? Pode ser uma coisa que você utilize para dominação ou se torne uma fonte de injustiça. Se for assim, o Estado vai impedir. Tá bom? Então, tá bom, a propriedade privada, ótimo, legal. Mas tem alguns critérios aí, não pode ser assim de qualquer maneira, tá? Continuando. Por ser um direito natural, todos são seus titulares e deve ser estendido aos brasileiros sem terra e à população urbana carente e de média e baixa renda. Tá, então aqui tá mais uma vez o ponto de igualdade, tá bom? Olha, vamos igualizar, vamos deixar todo mundo igual. Tanto sem terra, população carente urbana, você concorda com isso? Isso se parece muito com a política de esquerda? O seu candidato de direita, eu acredito, por não saber o que pôr no lugar, está apoiando isso aqui. Você acha que são políticas de direita o PL tem? O que você acha? A legislação tributária deve desestimular e penalizar o latifúndio improdutivo e a concentração de imóveis urbanos ociosos. A legislação tributária deve desestimular. Como que é a legislação tributária?
criando impostos, fazendo impostos para você não ter condição de ter, para você não ter aquela coisa, para ser penoso você ter aquele bem, tá? Penalizar o latifúndio improdutivo. E aí? Paralelamente à distribuição de terras, a reforma agrária deve propiciar aos pequenos proprietários o benefício de equipamentos rurais, de educação, do financiamento e assistência técnica, facilitando sua organização de forma cooperativa. Vamos lá, continuando. Vou só ler agora e vamos embora. Defende ainda o maior entendimento entre os países devedores, sobretudo da América Latina, para a negociação do seu débito. Parece com política de esquerda isso aqui? E aí? Transporte urbano. Todos devem ter assegurado o direito de livre locomoção em sua comunidade. Com o agigantamento da cidade, o transporte urbano passou a ser a extensão das pernas, um instrumento indispensável para essa locomoção. Deve, por isso, ser entendido como um dos serviços comuns e fundamentais, tal como água, luz e saneamento, que cabe ao Estado prestar. As vias públicas e a sua conservação são pagos com dinheiro de impostos arrecadados de toda a população, inclusive carente. Os que utilizam o transporte individual são os maiores beneficiados desse equipamento e os que mais o ocupam. O Partido Liberal defende a criação do sistema gratuito de transporte urbano, sendo financiado por taxas ou impostos distribuídos socialmente por toda a população. Eita! O PL, então, quer transporte gratuito. E aí? O que você me fala? Parece política de esquerda isso aqui? O nosso candidato de direita sabe disso aqui? Será que ele leu aqui? Ele sabe o que está escrito aqui? É lógico que sabe. É lógico que sabe. Então não se surpreenda, tá bom? Sindicato e direito à greve. O sindicato deve ser livre de pressões e da influência do Estado. A legislação deve ser radicalmente alterada para que se assegure a autonomia do sindicato brasileiro. Parece política de esquerda isso aqui? O nosso Bolsonaro sabe disso? Não sabe disso? Eu acho que sabe, hein? Eu aposto que sabe. Então, para você não se surpreender depois, tá? Quando você vê essas coisas acontecendo e pensar que alguém é traidor e coisas desse tipo. Então, está posto. É desse jeito que é o projeto de Brasil do PL, tá bom? Educação. A família tem o direito e o dever da educação de seus filhos, sendo o Estado suplementador e auxiliar. Isso aqui é um ponto alto para mim, especificamente para mim, tá bom? Depois pausem e leiam o restante. Esse ponto aqui é muito interessante, olha. A censura moral pode justificar-se na televisão ou no rádio, preferentemente exercida por instituições comunitárias. Nestes casos, o direito à livre expressão pode conflitar-se com o direito natural da família à educação de seus filhos, dentro dos padrões éticos. Então, a liberdade de expressão aqui ela é condicionada também, tá? A liberdade de expressão implica a de organização, mobilização e conscientização das forças sociais, tá? Então, liberdade de expressão, se ela não está funcionando nesse sentido, se ela não implica isso, ela pode ser cerceada. Não é isso que está escrito aí? Você acha que é isso? Parece com política de esquerda ou não? O Partido Liberal considera dever do Estado propiciar aos brasileiros carentes assistência médica, inclusive odontológica, independentemente das contribuições previdenciárias. Quem assumiu a responsabilidade para com a nação brasileira foi o Estado e não o INSS. Então, independentemente de contribuição, a pessoa teria acesso à saúde bucal, saúde do seu corpo, e, enfim. Concorda com isso? Não? Isso sairia dos impostos das outras pessoas? O que você me diz? E aí? Parece política de esquerda? Não, isso é direita mesmo, direita pensa assim. O que você me diz? A família. Aliás, antes disso, olha em cima. Ó. Os recursos para as despesas públicas com a saúde devem ser obtidos
de impostos e não de taxas de arrecadação de taxas. Então, mais um pontinho. A família. O Estado deve reconhecer a família como célula básica da sociedade e deve proteger, reconhecendo o direito à educação livre. Qual família? Tá bom? Entendeu? Não tem aqui nem família tradicional para amenizar. Família. Tá? O Partido Liberal defende o direito das minorias étnicas, sociais e religiosas de plena participação da vida social. Então, o PL defende minorias étnicas. Negro, índio, sociais. LGBT, trans não sei o quê, os negros também, religiosos. As religiões de matrizes afro e tudo isso. O que você acha disso? É uma política de direita? É uma política de esquerda? O que você me diz? A mulher. O Partido Liberal defende as alterações legislativas necessárias para que se assegure à mulher rigorosa igualdade de direitos na sociedade. Igualdade, não é isso? Isso é uma política de direita? 13º para mulheres é um negócio de direita? É um negócio... O que você acha disso? Pessoal, eu passei aqui muito rapidamente por alguns pontos para você conhecer o partido, ver o que você acha, ver o que você concorda, o que você discorda, para você ter uma certa clareza do que eu penso ser, né, opinião minha, né, uma proximidade muito grande entre PL e PT, muito parecido, e as políticas que de fato estão sendo implementadas no Brasil são políticas de esquerda, assim, ao meu humilde ver, tá? Então, por favor, eu volto a um ponto que eu disse anteriormente, sejamos cristãos de verdade. O último reduto de resistência à esquerda, aos pensamentos de esquerda, é a igreja, é o Senhor Jesus, é nós como cristãos, agindo como cristãos, tá bom? Nós não podemos nos tornar uma religião política, como qualquer outra que está existindo aí. E infelizmente está se tornando. De modo que você é cristão se você votar em determinada pessoa, de um lado ou do outro. Sendo que eu pude demonstrar aqui, eu acredito, que são meio parecidos, assim. Foram parceiros, são parceiros, estão juntos e aí? É isso, sabe? Brasil, olha pra cima, como diz a música do João Alexandre, tá bom? Deus abençoe vocês, até a próxima, valeu!